pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindo a todos e a todas. Eu sou Thalita Lombardi e hoje estou com um painel aqui super desafiador, com muita informação. Então, vamos com calma, pega a caneta aí, vamos na caneta, a pessoa falar de tecnologia vai mandar anotar na caneta. Começa já assim, né? Mas sim, pode anotar na caneta, depois coloca no computador. Porque parece mágica, mas é tecnologia, gente. Estão preparados, gente? Pra gente fazer esse painel maravilhoso. Eu estou aqui com o Gustavo Furtado, que é o CEO da Economapas, Leonardo, vamos falar direito o nome, Leandro Bortolassi, sócio fundador da H-Data Intelligence, e a maravilhosa Danusa Mattiasi. Caiu meu negócio aqui. Ó. Você quer ir? Eu acho que é melhor. Não, mas aí vai usar mesmo. Gente, agora que pegou. Vocês não tinham visto que não estava funcionando? Vai de novo? Pode ir em frente? Eu acho que não estava funcionando só aqui, né? Mas vamos lá. Na hora da Danusa, ela apareceu, né? Mais alta. Maravilhosa, jornalista especializada em conteúdos data-driven. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, gente, apresentem-se, por favor, vocês com como vocês se apresentam normalmente. A gente começa o nosso debate em seguida. Eu Danusa. começaria pelas damas primeiro, Sim. Pode ser? Ah, tá. Então ela começa nas respostas. Fechado assim? Ok. Quer ir pela ordem, Gustavo? Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O primeiro evento aí desde o início da pandemia. Então, é bem especial estar aqui, a gente novamente fazendo eventos e tendo esse contato, né, pessoal. Bom, eu sou um dos fundadores e CEO do Economapas. O Economapas é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de Big Data, é uma empresa de Analytics, com especialidade também em geolocalização, geomarketing. Então, nos painéis anteriores, a gente falou muito sobre tecnologia, sobre a importância dela, e o quanto que dados também é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Leandro, por favor. Oi, bom dia. Queria agradecer a todo mundo aqui. Queria agradecer a Melissa, a ProScore pelo convite, a Danusa. E também, assim como o Gustavo, é meu primeiro evento depois de 1 ano e meio, trancado em casa, mais vacinado já. E, para mim, é um prazer muito grande estar aqui hoje, falar sobre comunicação. Eu sou jornalista de formação, atuei na área de gestão e entrei nesse mundo dos dados para gerar soluções de valor para a área de comunicação corporativa. Então, hoje, a minha empresa, a Data Intelligence, nós trabalhamos com soluções para ajudar os nossos clientes, os departamentos de comunicação dos nossos clientes, a entrarem realmente numa jornada data-driven nesse segmento, né? Então, é isso. Obrigada. Bom dia para todo mundo que está aqui, para quem está em casa, no escritório, acompanhando a gente. Muito obrigada, Melissa, é um prazer estar aqui, aprendendo tanto com tantos profissionais e aqui trocando agora com vocês. Eu sou jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho há 15 anos com jornalismo, com passagens por televisão, produtoras de vídeo, agências, canais do YouTube. Mas, basicamente, minha trajetória é em televisão, com produção de telejornalismo e entretenimento. E, ao final do ano passado, eu resolvi vir para o outro lado do balcão, não necessariamente do lado oposto, mas com outro tipo de atuação, que foi deixar a redação, então, e partir para esse trabalho de produção de conteúdo mais direcionado a dados, e direcionado por dados e personalizado. E isso porque, primeiro, curiosidade é algo que me move, né? Desafios e transformações são coisas que me movem, e também porque a gente sabe do potencial gigantesco que marcas e negócios têm em transformar realidades, né? Então, a gente estava vendo o Walter Longo falar pela manhã sobre as marcas como agentes transformadores da sociedade de uma forma geral. Então, a gente tem aí uma seara muito rica em que as marcas têm esse grande potencial a ser explorado como transformadores de realidades, porque a gente traz aí, então, esse conteúdo-serviço sobre o qual a gente vai falar mais um pouco, e também isso trazendo de volta uma transformação do negócio, certo? Uma escalabilidade, uma fidelização, um crescimento, né, uma solidificação do negócio como um todo.
Muito bom. Agora eu vou me apresentar, né? Meu nome é Thalita Lombardi, eu sou fundadora do portal e canal Workstars, trabalho com o pessoal da Glad também, que é uma empresa que a gente está trabalhando e fazendo growth, e a gente tem várias iniciativas muito legais, e a Melissa me convidou, muito obrigado, o pessoal da ProScore, é um prazer, eu estava muito ansiosa para voltar a evento presencial, e agora a gente tem que olhar para a câmera, então está sendo um pouco diferente para quem não está acostumado. A gente, né, nos eventos que a gente tinha, a gente fica olho no olho, vamos falar com todo mundo, mas agora o pessoal da câmera fica aqui, olha para mim, a gente vai olhar para todo mundo que está em casa, todo mundo que está aqui também, para a gente ter um evento bem maravilhoso. Então, vamos começar. Danusa, vamos começar com você, maravilhosa. Para você, qual que é a diferença entre investir em mídia... Não, desculpa. Vamos começar pelo outro. O que é o conteúdo Data Driven e como criar um? Primeiro, eu quero contextualizar isso que você faz e depois a gente entra ali na prática. Olha, essa resposta não é... Exatamente. E é de um valor imensurável, porque Anotem. justamente ela precisa ser muito personalizada para o objetivo, né, que se tem com essa mensagem, com esse conteúdo, para as personas aos quais ele se dedica, certo? E, bem, você estava falando, né, a gente parece estar em TV aqui, eu achei que eu estivesse na Globo News, né, matando um pouquinho a saudade. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, a Mari está aqui dirigindo. Muita câmera. É, muito legal. Mas, enfim, em redação, certo? Eu estava na Globo News até o final do ano passado. A gente trabalha com jornais diários, né? Então a gente espelha, como a gente chama, a gente estrutura ali o jornal, o que vem primeiro, o que vem depois. Também ao construir uma reportagem, né? Eu trabalhava muito com reportagens de empreendedorismo, inovação, tecnologia, ecossistema de startups. A gente, quando estrutura esse tipo de conteúdo, por mais que a gente esteja falando para um público de televisão, que de uma forma geral é um público mais massivo e muito heterogêneo, a gente trabalha numa construção estratégica, certo? Eu tenho um objetivo, eu quero comunicar uma mensagem, eu preciso traduzir muitas vezes uma informação, que muitas vezes é científica, nas pautas que eu cobri era muito uma informação científica, tecnicista, de negócios, certo? Para um público leigo, certo? Então, a gente tem que pensar nessas pessoas para as quais a gente está comunicando e como vai traduzir essa informação. Quando a gente vem trabalhar, por exemplo, um conteúdo de marca que está comunicando ali basicamente um produto ou um serviço, afinal, a gente está falando de um funil que vai acabar em conversão, se Deus quiser, certo? Só que tem muito além do que Deus nesse processo, e, enfim, aqui só uma brincadeira. Existem dados, existem coisas muito palpáveis que a gente precisa analisar de uma forma muito crítica e humanizada também. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, um conteúdo data-driven, eu tenho dashboards, eu tenho muitas métricas, eu tenho SEO, eu tenho Google Analytics, está tudo ao meu serviço, eu tenho uma ótima equipe aqui que me traz vários dados. Ok, peraí, isso aí já é um passo básico. E se tem marcas que ainda não trabalham com esse tipo de estratégia, precisa correr porque já está atrasada. A gente está indo para um novo passo agora, uma nova discussão, que é o que fazer a partir desses dados, a partir da análise desses dados. Construir conteúdos relevantes. Mas isso já se fala há mais de 10 anos. A Thalita vai dizer, Danusa, peraí, não quero uma resposta velha, né? Assunto velho, pauta velha. A gente já fala em comunicação de valor, comunicação relevante há muito tempo. A gente pasteurizou esse discurso, e eu trago aqui essa crítica, eu não sei se vocês concordam, gosto muito de ser contrariada e de mudar de opinião. Mas o que eu vejo é uma pasteurização desse marketing, trazendo, inclusive, conteúdos enlatados, inclusive, eu quero perguntar para vocês aqui, quantos e-books vocês receberam no último mês? Certo? Quantas newsletters vocês receberam no último mês? Quais delas e quais desses e-books vocês realmente leram? Clicaram? Engajaram? Com os quais vocês engajaram? Quais? Quantos? Muito pouco, certo? Por quê? Porque a gente precisa entender as diversas pessoas que compõem o nosso público. Em geral, a gente está comunicando para uma ou duas pessoas, aquela coisa bem pasteurizada mesmo, de uma mensagem, uma tagline que congregue todo o propósito de negócio. Só que agora a gente vai, e aí a gente entra no Zero e First Party Data, para um aspecto de entender a heterogeneidade dessas pessoas, comunicar em diferentes etapas desse funil,
comunicar em diferentes momentos da jornada desse consumidor, porque dentro de um subnicho, a gente tem nicho, a gente tem subnicho, dentro desse subnicho, a gente tem diferentes comportamentos nessa jornada de consumo. Então, é uma resposta muito longa, perdão, até já passei, eu acho, do meu tempo, mas eu acredito que, basicamente, a resposta é personalização. Personalização da coleta, da análise dos dados e do que fazer a partir disso, de acordo com a personalização, né, desse público. É tudo muito individualizado hoje em dia, né? Você quer ser para você, tem que ser uma coisa que é para você, você se identifica, tudo bem. E o remarketing faz muito bem, né? Eu entrei naquela loja e aí eu curti aquela saia vai me perseguir ali por alguns meses. Mas eu queria que o Leandro complementasse um pouco desse estudo de dados para que as empresas escolham as redes sociais, por exemplo, que eles vão usar, falar um pouquinho nesse aspecto e a gente entra para o B2B logo depois com você, que também é B2B aqui, também é B2B ali. Mas, Leandro, complementa um pouquinho do que ela está falando. Eu acho que todo mundo é B2B hoje, né? A partir do momento que você vira mídia, você acaba deixando de ser um CPF para virar uma marca, né? Então, uma marca pessoal. Eu concordo com tudo que a Danusa falou sobre produção de conteúdo direcionado. E só tem um ponto que eu discordo. É mensurável. A gente consegue mensurar. É exatamente nisso que nós trabalhamos hoje. Você produz um conteúdo, mas as pessoas vão falar sobre esse conteúdo. O nosso trabalho é ajudar as empresas a identificar que tipo de padrão você estabeleceu de comportamento com essas pessoas. Você gerou uma mensagem, mas o que as pessoas estão interpretando sobre essa mensagem? Gerar consumo é o esperado, é um dos efeitos esperados. Mas, por exemplo, existe o conceito de reputação, que a gente vai falar até, vai comentar por aqui, que a reputação é o quê? É uma avaliação social sobre uma empresa. O próprio score bancário diz um pouco sobre reputação de consumo, de comportamento no sistema financeiro, né? Então, o que a gente faz é exatamente isso, analisar os padrões, identificar de que forma essa mensagem que está sendo transmitida está sendo interpretada pelos seus interlocutores, né? Então, uma das atividades que nós desenvolvemos hoje é a identificação desses padrões, né? Em qualquer tipo de comunicação, seja em rede social, seja no conteúdo de um blog, seja na exposição pública, na imprensa, qualquer dado público, você consegue entender exatamente que tipo de interação você está gerando. Não é somente o que eu falo, mas muito que as pessoas repercutem sobre o que eu estou dizendo, né? Então, a gente avalia esse tipo de herança da mensagem enviada. Tá? Eu queria que você complementasse um pouco é um sistema inteligente. Como é que é isso na prática mesmo? Então, você tem esses dados, você viu no blog, aí tem os comentários. Como que é esse relacionamento que vocês fazem essa mensuração, né? Então, vamos lá. Essa é a parte divertida da história. É divertido? É muito divertido. Para quem gosta de tecnologia, então, é um prato cheio. Na verdade, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos alguns modelos de inteligência artificial que são capazes de processar grandes informações, capazes de extrair, minerar grandes volumes de informações não estruturadas, dados não estruturados, que são todos aqueles que não estão em planilhas, né? Então, quando a gente fala de dado não estruturado, por exemplo, conteúdo de texto, que tipo de padrão a gente consegue identificar numa matéria jornalística, que tipo de padrão a gente consegue identificar num discurso político e até mesmo no versículo bíblico, né? Nós fizemos esse teste no nosso modelo de validação. E, a partir daí, a gente começa a estabelecer modelos para a interpretação dessas informações, né? E de que forma isso está contribuindo para o negócio, para um objetivo de comunicação ou um objetivo eleitoral, não, porque nós não trabalhamos com análise política, tá? Mas a gente extrai toda essa padronagem, toda essa... como é que eu posso dizer, todos esses modelos que são semelhantes para poder entender o nível de semelhança, por exemplo, de um discurso de uma empresa A ou de uma empresa B. Como você consegue explorar um ponto que não está sendo abordado ali? Como você consegue ser diferente nesse sentido? E mais do que isso, quando a gente, por exemplo, analisa conteúdo de imprensa, tem ali 20, 30 variáveis que você consegue identificar qual é o veículo, a data em que ele foi publicado, como é que a sua marca foi exposta lá dentro, como é que o seu concorrente foi exposto lá dentro, como você aproveitou esse espaço, né? Então, a gente consegue identificar isso, só que com uma diferença. Por mais que a gente esteja falando de tecnologia, essa tecnologia ela foi ensinada por humanos.
Então, ela foi criada para pensar com humanos, para recomendar decisões como um humano. Só que ela tem uma vantagem, ela é muito mais rápida e ela não está suscetível a fatores de subjetividade, como o humor. Né? Hoje é um dia quente, é um dia bonito, um dia de sol, está todo mundo bem-humorado. Agora, se fosse um dia triste, isso poderia, por exemplo, influenciar a nossa interpretação sobre um determinado assunto. Tá? E o consequente comportamento desse consumidor a partir desse mood, né? Antes do Gustavo falar, eu só queria pedir a tréplica, hein? Porque ele discordou de mim só um pouquinho. Se você quer complementar alguma coisa, senão a gente muda. Vou perguntar para ele exatamente o que eu ia fazer agora. Mas em relação ao que você falou, que é mensurável, obviamente, quando eu me referia ao imensurável, é ao valor da resposta dessa pergunta, certo? Porque quando a gente consegue atingir um conteúdo data-driven assertivo, aí sim, o valor é imensurável para o negócio, certo? Tá aí a minha tréplica. Muito obrigada. Tréplica. Eu preciso treinar jornalismo, acho, para vocês. Preciso de um intensivão, Danusa. Você quer complementar alguma coisa? Ou a gente pode ir para o seu? Você que sabe. Acho que assim, a pergunta... Acho que a sua pergunta ela complementa, né? Então, a gente tem um monte de dados, a gente está falando de rede social, a gente está falando de blog, de imprensa, mas e como é que esses dados também impactam o offline, né? Como é que impacta a tomada de decisões de empresas? Porque a gente está falando desse lado, eu queria que você complementasse também com esse lado de fora, que existe e está muito presente aqui, a gente está fisicamente aqui, né? Queria que você complementasse. Perfeito. Acho que tudo que vocês colocaram, realmente, os dados, cada vez mais o mundo produz mais dados. A gente produz dados como a gente nunca produziu antes. E cada vez isso vai ser maior num nível de exponencialidade. Então, as empresas, né, elas precisam, não só empresas grandes, mas até empresas pequenas, que operam não só no mundo físico, mas também no mundo digital, elas precisam, para suas tomadas de decisões, ser data-driven. Se elas não forem data-driven, elas vão deixar o mercado, elas vão deixar o feeling tomar decisões e não de forma objetiva. E a forma objetiva, os dados realmente que vão direcionar. Os dados hoje são o novo petróleo, né? Então, a partir das empresas entendendo as suas próprias informações, seus próprios dados, que todas as áreas produzem dados, seja uma área de marketing, seja uma área de vendas, seja uma área fabril, todas as áreas elas vão produzir KPIs que vão entender a sua empresa. Só que também as empresas também precisam entender os dados de mercado. Os dados de consumo, os dados de clientes, os dados empresariais, os dados pessoais da população, da sociedade. E esses dados influenciam a performance da empresa. Então, como que eles juntam todos esses dados e fazem realmente uma tomada de decisão? Então, é muito importante que empresas entendam, e hoje a gente vê que cada vez tem mais softwares, né, integrando dados, né? Então, você buscar dados, dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma área comercial. Eu vendo para qual cliente, qual o perfil desse cliente, esse cliente ele compra em que momento comigo, a localização influencia. Eu posso entender que a loja A vende mais que a loja B, mas por que a loja A vende mais que a loja B? Será que é só a performance interna daquela operação ou os fatores externos, né, de quem se movimenta naquele entorno fazem a diferença? Então, isso tudo tem que ser muito bem avaliado internamente. Cada empresa vai ter o seu direcionamento através de dados. Eu posso ser uma empresa de tecnologia e ter outras empresas de tecnologia. Cada empresa tem que entender a sua operação e como se correlaciona com esse macroambiente. E, com isso, vai conseguir ter melhores direcionamentos. Aí eu quero fazer uma pergunta que pode ser para todos. Qual que é a maior barreira hoje de empresa tratar dado? Porque eu acho que as empresas elas não sabem fazer isso, muitas vezes, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco. Pode ser quem quiser começar. Eu queria saber dessa barreira que vocês passam todos os dias. Eu acho que a maior barreira não é nenhuma barreira financeira, né? Porque hoje em dia, assim, até colocando também a nossa empresa, que é uma empresa, né, que provê dados, né? Antigamente, realmente, esses dados eram possíveis, né, ser adquiridos por grandes empresas. Hoje está disponível para qualquer porte de empresa. Mas acho que a grande barreira é a barreira da educação. Entender, não é fácil você tratar os dados, formatar os dados, separar os dados, modelar os dados e, principalmente, entender qual dado influencia o seu negócio.
Então, toda essa educação que é necessária vai fazer, assim, é necessário construir toda essa educação para que empresas menores consigam utilizar dados de forma mais fácil no seu dia a dia. E, para isso, vem softwares. Quanto mais softwares existirem de forma automatizada, que deem a receita de bolo para aquele pequeno empresário conseguir, de forma com poucos parâmetros, já ter um direcionamento para o seu negócio, vai ser mais escalável esse tipo de decisão e os dados vão ser muito mais bem utilizados. Posso complementar? Vou falar um pouco sobre o meu mercado, que é a área de comunicação. Durante muitos anos, eu trabalhei no setor de relações públicas e, assim, uma das principais, talvez um dos principais gargalos esteja exatamente nessa parte de modelagem, de tratamento de informações. Hoje, isso ainda é feito de maneira muito manual, porque ela depende da interpretação de uma pessoa com relação a um conteúdo, ela lança a interpretação, sujeito à subjetividade, por exemplo, e faz o cadastramento de variáveis, de parâmetros, manualmente, né? Mas termina aí. O nosso trabalho hoje é fazer essa extração acelerada, de maneira automatizada, por isso a gente usa alguns modelos de processamento de linguagem natural, de mineração de dados. Para quê? Para poder acelerar a jornada de transformação data-driven do mercado de comunicação. Então, o objetivo não é só você apresentar resultados, quanto a minha comunicação gerou, mas o mais importante de tudo é entender a relação entre as diferentes variáveis de comunicação e de que forma você consegue influenciar um resultado final trabalhando apenas nas variáveis. Isso é uma premissa de qualquer modelagem de dados, de qualquer trabalho de ciência de dados, né? Então, hoje, o nosso trabalho está exatamente em automatizar processos que são feitos manuais, mas garantir maior acurácia e capacidade, escalar essa capacidade de ajudar o setor de comunicação, por exemplo, a se transformar em data-driven de verdade, né? Então, hoje, acho que estamos contribuindo para acabar com esse gargalo, tá? É a velocidade, né, com que você interpreta e não ter, de repente, um erro humano ali. Também o cara está com um humor diferente, não é só o cliente, né? Então, também tem esse tipo de coisa. Quer complementar? Vamos lá. Então, gostaria de trazer para a discussão justamente essa subjetividade, né, nessa análise dos dados e do quão importante ela é. Sim, a gente precisa automatizar, a gente precisa ter uma modelagem muito mais eficiente, escalável, ao mesmo tempo em que nós seguiremos em se tratando de personalização, certo? De comunicação com os stakeholders, nós seguiremos tendo muitos critérios subjetivos a avaliar, certo? Então, obviamente, a gente precisa reduzir o tamanho desse processo mais subjetivo, só que é nesse ponto que a gente precisa ser mais assertivo, mais estratégico e ter um time qualificado para tomar essas decisões. E aí a gente tem pessoas de diversas áreas, e quanto mais multifacetada, diversa, heterogênea for a equipe, forem os times, mais assertividade a gente vai ter nessas entregas, né, nos resultados. E assim, trazendo também para essa discussão, né, do gargalo, né, das barreiras que você pergunta, né, Thalita, no uso dos dados, a gente tem aí, então, o fim dos third-party data, certo? Esses cookies third-party, que são uma festa, né? A festa dos cookies, que a gente ainda está vivendo, porque Google ainda não deixou de trabalhar com eles, a promessa é que deixe de trabalhar em 2022, 2023, Apple e Mozilla já deixaram de trabalhar com eles, mas Google, né, é o nosso maior browser, e que trabalha com isso. Com o fim dessa festa, a gente vai ter que se conectar de uma forma muito mais genuína e profunda com o nosso público, para que a gente consiga, e vocês me corrigem se eu estiver errada, para que a gente consiga, certo, coletar dados qualificados sobre essa audiência. Então, a gente vai ter que... Vai ter coisas que externas também, né? Você vai ter que ter outros lugares de referência. Exatamente. Né? O Second Party, aí a gente vem com parcerias, né, que sempre, né, aconteceram e vão seguir acontecendo. Mas se a gente quer conhecer cada vez mais o nosso público, se comunicar de forma cada vez mais assertiva com ele, a gente vai ter que focar no Zero and First Party Data, para que isso aconteça
de uma forma eficiente. Senão, a gente vai estar fazendo o que é pasteurizado, a gente vai estar falando da mesma forma com todo mundo, que todas as marcas e negócios têm feito de uma forma geral, com, por exemplo, máquina de títulos, SEO, legal, tudo isso nos ajuda. Mas a gente precisa de algo mais qualificado nessa entrega. Não sei se vocês concordam. Eu tenho uma questão, acho que o fator subjetivo, ele é inerente do ser humano. Ele é a interpretação de qualquer coisa. Você pode gostar de uma música por gostar do ritmo, mas nem a música é subjetiva. Ela é composta de uma métrica. Compasso, a partitura é isso, né? O fator subjetivo ele sempre vai existir. Mas o que a gente trabalha, as técnicas de modelagem, de aplicação de inteligência de dados, é exatamente para diminuir a subjetividade para a tomada de decisão. Ela vai te orientar a chegar a algumas hipóteses, mas a conclusão disso ela é feita através de técnica. Então, existe metodologia para você definir qualquer aspecto subjetivo em algo tangível, para você metrificar, para você quantificar. Se azul para aquela parede pode ser melhor do que amarelo. A gente consegue fazer isso. Ela vai além do... Tem o gosto pessoal. Obviamente, a gente sempre vai trabalhar com... fazendo a junção do aspecto humano com o objetivo de negócio, mas tendo uma forma de você ter um racional técnico por trás disso. Tirar o achismo do processo, né? Exatamente. O eu acho não existe mais. Acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que o mundo ele precisa, né, cada vez ter menos achismo e mais realmente certeza ali daquilo que está fazendo, né? Então, assim, questão de subjetividade, lógico que existe, mas realmente softwares, né, que conseguem centralizar muitos dados, criar modelos, né, preditivos, você acaba reduzindo essa subjetividade. Por qualquer coisa, você consegue padronizar. Então, como o Leandro falou de música, eu posso gostar de rock and roll, que tem uma certa batida. Se essa batida for padronizada, um sistema, um software de música, ele consegue indicar músicas nesse mesmo ritmo para mim. Sim. Então, esse que é o objetivo e a gente pode ser aplicável para N tipos de negócio, N áreas de negócio. Então, o objetivo é realmente o objetivo que a gente vê crescendo no mundo e a gente quer também contribuir bastante para isso, é realmente a gente dar direcionamento, né? Dar direcionamento para empresas, né? Então, os dados das empresas, né, que muitas das vezes não são utilizados, por que aquela loja botou aquele produto na prateleira e vendeu naquele horário? Ou ele vendeu mais... Em qual loja que ele vendeu mais? Será que aquela loja tem mais... Qual tipo de perfil de público que frequenta aquela loja? E com esses insights, você conseguir ter uma padronização e, com isso, tomar decisões. Exato. Isso otimiza, inclusive, a subjetividade inerente, porque a gente vai para um outro nível dessa subjetividade, certo? Economiza energia para que ela aconteça bem num momento estratégico, mais assertivo. E eles estão... A tecnologia está avançando tanto. Teve uma empresa que eu conversei que eles falaram que vão colocar agora uma câmera para saber se quando o Gil do Vigor apareceu na TV, vendeu mais Vigor mais rápido em quantos segundos. Então, isso também é inteligência, né, lógico, artificial e totalmente de dados, né? O cara lança na TV quando que a gente pensou que um dia a gente ia ter uma resposta rápida como essa de uma coisa dessa complexidade, né? E aí eu queria entrar com você de reputação. Vamos entrar por essa parte? Já vamos sair daqui de falar dessa discussão de data e a gente vai entrar em reputação um pouquinho. Me conta como é que a empresa consegue descobrir a sua reputação ou você consegue descobrir a reputação de uma empresa. Na verdade, existem algumas metodologias, né? Nós desenvolvemos uma. Então, assim, reputação ela é baseada, eu já até comentei aqui, na reação das pessoas aos estímulos que você dá. Nós sabemos o que é uma boa reputação e o que é uma má reputação. Então, por exemplo, para nós, o nosso entendimento é que reputação é um gerador de negócios. De qualquer maneira. Por exemplo, o Mercado Livre, dificilmente alguém vai querer fazer uma compra em que o indicador de reputação da pessoa não esteja no verde. Você não vai querer viajar numa companhia aérea que não tenha uma boa avaliação, ou você não vai querer ir num restaurante mal avaliado, ou no Uber em que o motorista tenha menos de 5 estrelas. Né? Então, reputação ela acaba sendo um gerador de negócios, mesmo que a gente não perceba isso no dia a dia. E quando a gente está falando de geração de negócios, de reputação, a gente está falando de padrões. Essas pessoas são avaliadas com base em alguns padrões. Né? Então, quando nós desenvolvemos uma métrica para quantificar a reputação, o objetivo era que ela fosse o quê? Rápida.
ela conseguisse ser rápida. Não porque você desenvolver uma pesquisa, fazer um focus group com um grupo de 100, 200, 1000 pessoas e levar 3 meses para entregar um resultado de comunicação para uma pessoa, para uma empresa, se ela tiver um problema nesse meio de caminho, o dado que você vai entregar, o relatório que você vai entregar, ele vai estar totalmente defasado. Então, nós desenvolvemos um sistema que ele consegue fazer isso em tempo real. Né? Você tem a tua exposição pública, seja na imprensa, seja nas redes sociais, seja no Reclame Aqui, em relatórios de analistas de mercado, no conteúdo que você gera, e que isso acaba influenciando a opinião das pessoas, mas isso são plataformas de conteúdo. Existem padrões de estímulos que você gera. Para a reputação corporativa, nós temos 8, que é desempenho financeiro, cultura organizacional, o perfil da liderança e da gestão, tudo que você fala sobre governança e compliance. Hoje a gente tem uma métrica muito importante que é ESG, que é Environment, Social and Governance, que ela inclui todos os aspectos que eram chamados de sustentabilidade, mais governança. Enfim, no nosso site, depois eu vou passar, tem todo o modelo metodológico que a gente identifica a partir daí. Então, o nosso objetivo era como se mede reputação. Então, para isso a gente começou, a nossa hipótese inicial era, é possível identificar padrões em mensagens de qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de entidade, de qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de governo? Nós rodamos aí uma análise com mais de 30 mil matérias na imprensa e descobrimos que sim, é possível. É possível identificar um padrão entre discursos engajadores. Nós fizemos uma análise com alguns e é possível. Então, a partir daí, nós temos uma primeira hipótese. Existe padrão de comunicação. Agora, como se mede esses padrões? Então, a partir daí entra todo o aspecto técnico, tecnológico, baseado em inteligência artificial, que a gente utiliza, processamento de linguagem natural. Para isso, nós construímos um banco de dados que tem mais de 1,5 bilhão de termos. Então, toda vez que a gente analisa um post numa rede social, seja um comentário, um elogio, um palavrão ou um emoji, ele vai bater nesse banco de dados e a gente vai te trazer um coeficiente. No final, depois de 54 atributos, 39 atributos que a gente analisa, a gente te dá um valor numérico de reputação. E mais do que isso, a gente consegue te dizer quanto aquele post vale em dinheiro para a tua empresa. A gente consegue quantificar isso. Danusa, eu quero jogar para você isso de mídia tradicional, geração de conteúdo. Você acha que passa mais um valor de marca porque eu estou fazendo propaganda para a TV ou eu tenho que gerar meu conteúdo próprio? Eu queria que você desse a sua visão que você tem dos dois lados, né? A Thalita não tem perguntas fáceis, né, gente? Isso devolveria com o que a gente estava tratando antes, que é a subjetividade, certo? Acredito que depende muito da jornada, depende muito né, do momento em que esse consumidor está e da forma com que se comunica isso. A gente já vem há mais de uma década falando, né, das marcas e negócios produzirem conteúdos de valor, como falei antes, e trazendo, então, essa evolução do branded content, né, que a gente vê aí alguns cases de muito sucesso, mas me parece, não sei o que vocês acham, mas me parece que são cases muito localizados, muito específicos, né? A gente não vê isso no dia a dia, isso não virou uma rotina como a gente esperava, né? Profissionais da comunicação e o próprio empresariado, talvez de uma forma geral, né? Então, acredito que a mídia offline tem o seu poder, obviamente. Ela continua tendo a sua relevância. A gente achava que o jornal impresso ia terminar, a gente achava que a TV ia estar terminando por agora, 2021, 2025. Ela está terminando, talvez da forma tradicional, sim, mas está se reinventando, certo? E o consumo de vídeo, a gente vê, é o que mais cresce, é o consumo que mais cresce, certo? Ao longo dos anos, tem um potencial aí gigantesco. Inclusive, eu aconselho muito todo mundo a olhar o último relatório da PwC sobre consumo de vídeo, consumo de streaming. Tem dados interessantíssimos, e um dos dados que eles trazem, inclusive, é que a maior parte das pessoas, cerca de 70% dos respondentes, disseram que querem ter conteúdos indicados para eles, personalizados ali na indicação, de acordo com o mood. Olha isso. Então, a gente vai ter que criar, e Gustavo e Leandro, se virem, a gente vai ter que criar tecnologias que identifiquem como essa pessoa está se sentindo. Então, eu vou ter que abrir o Netflix, o Globoplay, vou ter que abrir aqui o Hulu, vou ter que abrir o Disney Plus, e vou ter que
talvez ali responder o que o Insight Timer, aquele aplicativo de meditação, me pergunta todos os dias como eu estou me sentindo. Talvez o Globoplay vai ter que fazer isso. Olá, Thalita, como você está se sentindo agora? Preciso chorar, talvez ela né? nem tenha Aí que vai colocar perguntar. um negócio pra eu chorar. Talvez ela nem tenha que perguntar. Né? Talvez o streaming já tenha que adivinhar com base nos outros consumos que você fez. Ele já adivinha. A Então, Netflix já adivinha. gente, Depende perigo. de quanto tempo você assiste o conteúdo. Exato. Isso é uma métrica, é um indicador. Mas isso é quando você já está navegando ali na plataforma, certo? Eu quero ligar o Netflix, o Globoplay, eles já saber como eu estou me sentindo. Obviamente que isso já está sendo trabalhado e isso a gente já tem essa evolução acontecendo. Mas o que eu gostaria de trazer é isso, né? De novo, essa personalização. Tudo é eficiente se for feito para o público certo, na hora certa, do jeito certo. E aqui eu só queria trazer mais essa questão de como, então, conseguir essa assertividade. Eu acho que a gente pode pensar em 4 aspectos, né, na produção dessa comunicação com os stakeholders. Né? E aqui eu falo de PR a mídia offline, porque a gente está falando até num PR mais experiencial. Né? E não é de dar brinde, convidar para evento, é num PR num outro nível já. Mas falando aqui de infoproduto, né, que é o nosso tema, quando a gente fala de infoproduto, né, que são os conteúdos que as marcas e negócios oferecem para os seus consumidores, quando a gente fala em infoproduto, a gente pode pensar, talvez, em 4 pilares aí, para a gente ter uma eficácia nisso, né, nas soluções eficientes que esse evento também nos propõe a discutir. Primeiro, a gente tem que conhecer muito bem o assunto sobre o qual a gente está falando. Então, se a gente está produzindo conteúdo para uma fintech, a gente tem que saber muito bem sobre títulos verdes. A gente quer fazer um e-book sobre green bonds? Espera aí, então vou ter que saber muito bem sobre isso. Aí, como é na estratégia de produção desse conteúdo, vai depender do quanto você quer se dedicar a investir naquilo e reunir um time qualificado para isso. Conhecer, então, o tema, conhecer a melhor forma de comunicar esse tema, porque não é simplesmente escrever, eu sei muito sobre isso, psicografa ali um e-book lindo, maravilhoso. Gente, espera aí. Ninguém entendeu isso aí, não está legal, não está atraente. Né? Layout hoje vende mais do que o conteúdo num primeiro momento. Então, tudo tem que ser pensado. Entendimento seria o terceiro pilar das personas, que é tudo isso que a gente está falando aqui. E 4, autenticidade. Autenticidade. Então, a gente tem muitas coisas automatizadas, e isso é importantíssimo, ao passo que marcas e negócios, produtos, serviços, não podem esquecer, pessoas, indivíduos, não podem esquecer da sua autenticidade. Por que a gente está aqui, certo? Cada um tem a sua autenticidade, tem a sua unicidade, certo? Então, marcas e negócios também têm que pensar sobre isso na hora de comunicar. Eu quero massificar, eu quero vender mais. Peraí, qual é o nosso perfil, a nossa autenticidade aqui? Aí eu vou para o Gustavo também fazer uma coisa difícil, né? Como é que você trata esses dados? Como é que eu tenho certeza que está tudo no LGPD? Como é que a gente está seguro em cima dessa personalização? Olha lá a cara dela. Então, eu jogo para você, Gustavo, porque a gente está muito preocupado depois do ataque da Renner, depois de tudo isso que está acontecendo. Então, eu queria saber como é que vocês vão cuidar da gente, dos nossos dados. Eu acho excelente, né, a LGPD ter sido implantada aqui, né, porque realmente regula a tendência, né, da gente como sociedade, né, de ter e produzir mais dados, né. Então realmente isso é bastante importante. Assim, hoje a gente busca dados de diferentes formas, dados públicos não estruturados, dados capturados na internet, então eles são dados públicos também, né? Tudo que você posta, tipo assim, meu Facebook está público, você consegue acessar, você consegue ver. Exatamente, exatamente. Então, assim, o Facebook, quando você criou o seu perfil no Facebook, você deu um ok no termo de uso para que aqueles dados ali são públicos, eles estão na rede, qualquer um pode acessar, é só ter um perfil de acesso naquela rede. Então, a gente busca dados públicos, dados que estão na internet, a gente faz parcerias com empresas privadas e busca também dados de outras empresas que querem colocar no nosso software. Então, o que a gente tem que garantir? Primeiro, a privacidade das pessoas, né? Então, em qualquer canal, em qualquer software, em qualquer aplicativo ou em qualquer loja que você dê algum dado seu, um banco, enfim, qualquer coisa, você tem que autorizar tem que consentir, né, aquele tratamento de dados, né? E a empresa ela tem a responsabilidade desse dado.
Ela não pode vender, ela não pode comercializar, ela não pode deixar público aquele seu dado que é um dado privado e pessoal. Então, a gente tem muito cuidado, né, de tratar esses dados de pessoas físicas. Então, a gente não comercializa, a gente não a gente não utiliza um dado que possa realmente quebrar a privacidade de uma pessoa. Mas, de forma coletiva, isso é inteligência. Então, de forma coletiva, a gente pode dar inteligência para empresas, sendo que não estou quebrando a privacidade. Então, acho que os principais viés assim, de LGPD é você manter, né, a privacidade da pessoa. Então, isso é extremamente importante para a nossa sociedade como hoje. E você saber a origem do dado. Então, se a empresa está comercializando dados e não se sabe a origem daquele dado, pode ser que foi conseguido de forma não tão legal. Então, eu acho que a LGPD ela vem, de fato, para proteger a gente como sociedade e garantir que as informações sejam realmente tratadas onde tem que ser tratadas. Então, assim, as nossas informações no nosso software, ele está totalmente aderente à LGPD em função disso. É que é só traduzindo, não sei se a pessoa não entendeu, ele não vai dizer Thalita mora lá e você pode ser um público para ela, né? Ela pode ser um público seu. Então, ele vai dizer que naquela área existe uma possibilidade maior de acordo com o negócio dele. Não vai ser uma pessoa individualizada, você não vai passar o nome da pessoa, né? É um grupo de pessoas que tem um perfil parecido naquela mesma área. Então, é isso. Para quem não entende direito disso daí, ele não vai poder individualizar a informação, que seria o proibido pela LGPD. Falei certo? Sim, exatamente. Tá vendo, gente? A gente tem que aprender direitinho, para a gente não sair daqui sem saber de nada. Vamos continuar. Ó, a gente já está aí com uns 15 minutos finais, foi muito rápido já, mas eu queria saber as considerações finais, mas a gente tem mais tempo ainda. Vamos para a última pergunta, que é a pergunta do painel. Como contornar a infoxicação e usar a inteligência de dados e score para a geração de negócios e resultados? Bora? Podem começar. Eu discordar. Eu acho que o seu podia ser conteúdo, geração de conteúdo também ia ser legal, você complementar. A gente pode brincar de ponto e contraponto. Pode. Eu percebi que a Danusa ela tem alguma coisa com sistemas de automação. Não, jamais. Não, eu também não. Sabe o que? Isso é uma estratégia de audiência, tá? Sim, essa exatamente. Discordância é tudo estratégico, gente. Eu tô com essa mulher aqui do lado, eu tô toda errada, né? Na verdade, a gente trabalha com automação porque ele é a primeira fase do processo. Porque depois a gente vai trabalhar com predição, com sistemas de recomendação. Então, assim, existe um debate, essa automação toda ela vai acabar com a criatividade. De jeito nenhum. Nós não vendemos automação, a gente vende tempo para as empresas. A gente substitui trabalho braçal, operacional e maçante. A gente empodera, por exemplo, os gestores, os tomadores de decisão, com base em informações palpáveis, para que elas possam explorar a criatividade. Em cima disso, é direcionar o aspecto humano da criatividade a partir de evidências estatísticas, matemáticas ou lógicas, né? Com isso, você ganha um tempo, uma produtividade muito maior. É isso, Danusa? Estamos entendidos? Totalmente. A gente está falando a mesma coisa, que é tudo estratégia, realmente, para reter a audiência, tá? Esse ponto contra ponto. Com certeza, Leandro, a gente está totalmente na mesma página. Jamais poderia estar nesse mercado sendo contra a automação e predição. Não é esse o ponto. É como eu até coloquei antes, complementando vocês, todo esse, né, material riquíssimo que vocês trazem de conhecimento nessa área, é que a gente consegue focar a energia a partir do que vocês nos oferecem, a gente consegue focar a energia certa para a criatividade, as decisões certas e a subjetividade, então. Né? Alguém precisa interpretar isso. Então, no final, exato. Alguém precisa decidir sobre isso. E construir as estratégias para esse conteúdo, né? E para essa comunicação. Você quer complementar? Quer entrar aí na discussão? Existem, além das informações, né, de internet, assim, reputação, existem informações também que estão disponíveis, né, que são informações socioeconômicas, informações de consumo, informações de empresas. E essas informações centralizadas e juntas, elas podem ser um grande tomador de decisão para você entender um perfil do seu cliente. Então, o meu cliente, ele tem qual tipo de renda, ele tem qual faixa etária, ele tem qual gênero, ele mora onde. Então, você entendendo todo, ele trabalha onde, né? Então, eu posso morar aqui no centro e trabalhar em outro bairro, e eu posso ser um consumidor aqui ou lá. Então, eu posso ter consumos diferentes em regiões diferentes.
Então, você entender toda essa correlação faz com que você tome realmente melhores decisões, né? Então, você entender realmente o perfil de mercado do seu cliente ou do seu lead vai fazer com que você direcione melhor suas ações de marketing, suas ações de vendas. Exatamente. Só um complemento que eu faria com o que o Gustavo pontuou. Por exemplo, eu tiro muito pelo nosso mercado. Eu estou falando muito sobre comunicação, a Danusa também é da área de comunicação, mas assim, não adianta você investir em comunicação e receber comunicação, apresentar comunicação como resultado do teu trabalho. Na verdade, a gente tem que fazer o cruzamento com todas essas variáveis que o Gustavo está falando, para você entender o quanto o teu trabalho contribuiu para o negócio, quanto ele vale para o negócio, para que ele seja realmente considerado estratégico ou meramente um braço operacional. Então, assim, não adianta você extrair métricas, não adianta você extrair informações se você não for capaz de cruzar essas variáveis e entender a influência de uma sobre a outra. Sim, exatamente. Ainda mais quando a gente fala de investimento, né? Então, se eu falar de expansão, se eu for falar de expansão para uma loja física, para uma construtora, uma expansão digital que requer muito investimento de marketing, então a gente está falando de investimento, e investimento é risco. Então, se você não tem dados para você entender o perfil de onde é melhor investir, a tendência é que o risco seja maior e que o seu resultado seja menor. Então, a localização desses dados, né, aonde que as pessoas passam, quem passa por onde, quem trabalha onde, isso faz onde tem mais concentração de empresa, onde tem mais concentração de pessoas de qual faixa etária, ou concentração de pessoas que consomem um produto A ou B. Então, você ter todo esse entendimento faz com que você reduza seu direcionamento de expansão e tenha uma expansão muito mais assertiva. Então, isso a gente pode falar para vários segmentos, tanto uma expansão física, para uma franqueadora, para um varejista, uma expansão comercial para empresas até de tecnologia, empresas do setor financeiro, onde eu quero entender aonde que eu tenho que investir a minha operação comercial. Então, quando eu entendo o mercado que eu estou querendo me inserir, eu tenho muito mais chance de sucesso. Então, essa troca de dados, essa interação de dados faz total sentido. E trazendo para o aspecto do infoproduto, certo? Trabalhando todos esses dados que o Gustavo cita, né? Dados demográficos, sociais, a gente parte, então, para uma análise estratégica de como entregar o melhor conteúdo, o melhor infoproduto para cada, né, público identificado, certo? Então, como que essa pessoa vai absorver melhor o que eu quero comunicar para ela? Através de um anúncio, através de um push, através de um e-book, através de... enfim, né, certo, um SMS, rede social, tudo isso depende muito de toda essa análise do público que a gente faz e depois, então, o entendimento de qual é a melhor mensagem para isso. E aí a gente tem a questão do conteúdo serviço, que eu gosto muito de trazer, que é um conteúdo funcional para essa pessoa. É um conteúdo que ou vai agradá-la, pode ser produteiro, pode ser um conteúdo produteiro, que vai trazer aquele prazer, certo? Eu gosto também de falar do funil como um sorvete, funil de marketing como, na verdade, um sorvete, né? Em que a gente se divirta ali, saboreie essa jornada, certo? E aí a gente tem esse conteúdo serviço que, então, realmente se conecta, traz algo funcional e traz valor para todos os lados. É win-win, certo? E aí, só finalizando, quando a gente fala de dados são o novo petróleo, a gente tem algo também que eu gosto de falar bastante, uma vez escrevi no G1 sobre isso. Se dados são o novo petróleo, a gente tem que cuidar muito bem dos nossos barris, certo? Dos nossos barris individuais, os meus, como Danusa CPF, e os nossos como negócios, como marcas, porque temos um valor imensurável ali, que a gente precisa categorizar bem. Bom, esses barris ficam aqui, esses barris ficam lá, vamos cuidá-los bem, vamos tratar bem disso, porque eles são realmente o nosso novo petróleo. Muito bom. A gente vai finalizando, vou dar só um último exemplo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Workstars, e a gente trabalha muito isso que você falou. A gente faz o long tail, o que é certa coisa, e aí, no final, a gente fala, você gostou disso, então baixa esse e-book. Já que você chegou até o final da minha história, então a gente tem um do Banco In, da Melissa, que a gente fez, o que é investimento com propósito. A gente explica o que é investimento com propósito e fala tudo, e no final você tem um call to action. Então, quando a gente gera conteúdo, a gente também tem que saber como dar valor ao nosso seguidor e aí sim oferecer um call to action. Pode ser um curso, pode ser depende do que a empresa tem a oferecer. Então, é bem interessante a gente conhecer o nosso público também. Mas já botaram 5 minutos ali, então a gente tem que estar na hora da gente falar sobre nossas empresas. Vamos começar de cá, que a Danusa começou. Gustavo, fala um pouco da sua empresa. Acho que a gente já tem 2 minutos para cada, mas a gente consegue. Bom, gente,
Peço que entrem no conheçam o nosso site, conheçam a nossa empresa. Nossa empresa é uma empresa de tecnologia, uma empresa que a gente provê dados socioeconômicos, né, para direcionar negócios. Então, dados como renda, consumo, fluxo de passantes, dados empresariais, dados imobiliários, dados de consumo, desde de um curso universitário, se a pessoa come um pão francês, vai num restaurante, come mais em casa. Então, isso tudo de forma geolocalizada. Então, eu posso entender e processar dados de empresas, enfim, todos os dados socioeconômicos aqui no centro de São Paulo ou até no interior do Pará. Então, esses dados direcionam negócios, né? Então, informações socioeconômicas, informações de consumo, informações de empresas totalmente trabalhadas, direcionadas para o seu negócio de expansão, para o seu negócio de marketing, para o seu negócio comercial. Então, direcionar essas 3 áreas com tomadas de decisão assertivas, reduzindo custo e aumentando a eficiência. Então, acesse o nosso site, tem um trial, uma demonstração gratuita para vocês conhecerem como que todos esses dados, de forma geolocalizada, podem contribuir para o direcionamento da sua empresa. Obrigado. Econodata.com.br? Como é? Economapas.com.br. Economapas.com.br. Então, acessem aí, @... Economapas. Eu estou errando tudo. Você agora, querido. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a Eight. A Eight nasceu como uma agência de comunicação. Veio muito da experiência dos sócios, principalmente na área de gestão de crise. E nós identificamos que existia uma carência na forma de metrificar o quanto a gente está resolvendo essa crise de forma, né? Quanto essa contenção está sendo eficiente para o negócio, quanto isso está contribuindo para os papéis da empresa. E foi a partir daí que nós começamos a integrar modelagem de dados para incluir nas nossas análises de comunicação. Então, hoje, a Eight ela trabalha com soluções focadas para o mercado de comunicação, mas com viés de automação. A gente realiza processos que eram totalmente manuais, de forma automatizada, mas com inteligência, para poder ajudar os nossos clientes a entrar realmente numa jornada de conhecimento data-driven. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta de valor. Então, a gente hoje não tem medo de grandes volumes de informação. É muito comum alguém vir com a gente com 40 mil matérias de imprensa para analisar, falar, vocês conseguem? Eu falo, a gente consegue. A gente só precisa de algumas horas para fazer isso, para poder ensinar o sistema a identificar o que você precisa, né? Então, hoje a nossa proposta de valor, mais do que automatizar sistemas, dar trabalho, dar empoderamento para os gestores, para que eles possam tomar decisões com segurança, para que as equipes não estejam focadas no operacional, mas no planejamento. Tá? O nosso site, para quem quiser conhecer, é o 8.tech. Quem quiser nos acionar, rodar um projeto piloto de modelagem de análise, é só falar comigo, não tem problema nenhum, eu vou estar aqui na sequência. Do Instagram, qual que é? A gente não tem Instagram. Porque é uma verificação. Nós identificamos que o nosso público não está no Instagram. Verdade, está no Nós LinkedIn. Estamos no LinkedIn. Isso, LinkedIn. É o Eight Technologies. Boa. Que honra, né, estar nessa mesa. Então, eu trabalho com a subjetividade a partir de todos os insumos que o Leandro e o Gustavo trazem. Trabalho, né, na construção de estratégia e planejamento de conteúdo e comunicação de uma forma geral para marcas e negócios. E é isso, podem me encontrar no LinkedIn, Danusa, com Z, Mattiasi, com 2 T's, 2 Z's. Italiano. Será que vou botar aqui embaixo? Vai, ó, a produção falou que vai aparecer embaixo. Enfim, e tudo, né, o que esse universo abarca aí quando a gente fala em comunicar uma marca e um negócio, né? Construção de tom de voz, construção de personas e o entendimento aí da melhor comunicação para cada público. Muito obrigada, gente. Eu amei estar aqui. Gente, obrigada mais uma vez. O meu Instagram é Thalita Lombardi. O site é workstars.com.br. Também tem a Gled, que é meu patrocinador, junto com a LM Transportes. Agradeço muito o pessoal que investe no meu canal, porque eu sou B2B da veia, gente. Vocês não têm noção. A gente todo dia está falando com alguém diferente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Desculpa se foi umas perguntas difíceis, brincadeira. Tem que ser assim, né? Porque o pessoal aqui em alta... A gente voltou com tudo para o evento presencial. Foi realmente um prazer estar com vocês, Melissa. Mari, obrigada mesmo. E, gente, assistam aí, deixem aqui nos comentários o que acharam. Segue a gente nas redes sociais e eles no LinkedIn, porque eles não estão muito no Instagram. Mas segue onde a gente está e manda as perguntas por lá, porque hoje não deu tempo, ainda ficou pergunta aqui. Mas quem sabe numa próxima a gente continua. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.